Digo-lhes a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em primeiro lugar, vamos gastar um tempinho aqui, considerando as circunstâncias desse fato. Isso aqui não é uma parábola, isso aqui não é uma história, é um fato. Como mencionei já, a discussão e o ensino de Jesus era sobre quem seria aceito, recebido, entraria no reino dos céus, quem seria declarado por Deus justo, aprovado por Deus, com o selo de qualidade de Deus, para que possa passar a eternidade com Ele. Mas além daquilo que Ele apresenta para aqueles adversários religiosos de Israel e os seus discípulos, também havia naquela condição um clamor dos pais, um desejo que Jesus tocasse nos seus filhos. Eles queriam, de alguma maneira, a bênção de Deus sobre os seus filhos. Isso acontecia de alguma maneira na sociedade judaica? Sim. Na véspera do Yom Kippur, o dia da expiação, um evento no calendário judaico de maior importância. Na véspera daquele dia, era comum os pais levarem seus filhos para que os anciãos e os rabis orassem por essas crianças. Porque aqueles pais queriam ver seus filhos abençoados. Veja, lembremos, naquela sociedade, um judeu tinha uma expectativa de ser aprovado por Deus e aceito por Deus por razões absolutamente equivocadas. Eles acreditavam, porque o seu ancestral era Abraão, ou seja, com essa ancestralidade, eles se sentiam garantidos e que iriam chegar diante de Deus. Talvez seria o equivalente a alguém pensar, não, meu pai é crente, meu pai é pastor, está tudo em ordem para mim. Além do que, eles tinham uma moralidade exterior. Eles achavam que eles eram justos. Eles observavam uma série de rituais. E baseados nessas coisas, é que Jesus os confronta continuamente. Porque o oposto é que era a realidade. Não era o fariseu que estava orando do jeito que orava, que era aceito por Deus, mas alguém considerado como um pecador, bem caracterizado naquela sociedade, é que Jesus disse, esse camarada foi declarado justo. E a ação desse homem tem alguma semelhança com a ação de crianças. As crianças têm uma característica. Elas não se destacam por sua religiosidade. Elas não se destacam pela sua moralidade. As crianças aqui consideradas, elas nem sabem ler. Elas não conhecem a lei. A sua devoção, portanto, se tem, era muito tênue, muito frágil, muito pouca. E de alguma maneira, as crianças, elas ilustram qual é a condição que nós temos para chegar até Deus. Aquelas crianças dependiam até dos seus pais para serem abençoados por Jesus. Qualquer pecador que depende de uma ação divina se parece com uma criança. Não tem currículo, não tem crédito, não tem méritos, não tem reivindicações. Tem o quê? Uma dependência de Deus, de que Deus de alguma maneira resolva a sua realidade. Nesse aspecto, nós somos semelhantes a eles. Quando aqueles pais vão levar então aquelas crianças para serem tocadas por Jesus,
elas são repreendidas, aqueles pais são repreendidos pelos discípulos de Jesus. Por quê? Os discípulos de Jesus tinham a concepção da criança semelhante à dos fariseus. O que é isso? Não são capazes de ler, não são capazes de obedecer, não são capazes de praticar a lei, não praticavam os cerimoniais. Aquelas crianças não tinham nenhum destaque. Então, para aqueles discípulos, aquele momento era inoportuno trazer as crianças, porque elas simplesmente estavam incomodando uma coisa importante na visão deles, de que Jesus estava ensinando os adultos, e é isso que valia.